Gênesis 22, de 1 a 14. Abraão, um exemplo de fé, ou o maior exemplo que a Bíblia nos traz de fé. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ao 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e disse: um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi pegá-lo e sacrificou como holocausto no lugar de seu filho. Abraão chamou aquele lugar: o Senhor proverá. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que ela venha e seja para nós ação do teu Espírito, direção para o nosso coração e inspiração para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Talvez esse relato seja o relato mais importante dessa narrativa da história de Abrão, ou Abraão. Abrão significa pai elevado. Como Deus começa a chamá-lo, Abraão significa pai de multidões. Quando Abraão tem 99 anos, Deus lhe dá a bênção de uma promessa. E Deus começa então a chamá-lo de pai de muitos. Ele tem uma mulher chamada Sara. Essa mulher era estéril.
E Sara gera o filho da promessa. E Isaque nasce quando seus pais eram velhos. Cerca de 125 anos, nesse momento dessa história que eu li hoje, Abraão tinha de idade. E quando o seu filho nasceu, ele tinha 100 anos. A sua mulher não podia ter filhos. Mas talvez esse é um dos relatos mais importantes, porque Abraão, ele representa tão somente Deus na Bíblia. Quando nós estamos olhando para Abraão, nós estamos sendo convidados a olhar para Deus. Porque alguém que foi inspiração do que Deus queria revelar a mim e a você. Se você olhar no verso 1, Deus coloca Abraão à prova para o desenvolvimento da sua fé. Deus não está provando Abraão para reprová-lo e para dizer, você não é capaz de acreditar. O verso 2 tem a ordem. Deus diz, vai, pega o teu filho bastardo, teu filho que amas, teu filho primogênito da promessa. Abraão tinha outros filhos, mas aqui Deus deixa claro que esse filho era diferente. Verso 3, ele vai de Berseba a Moriá, uma viagem de 2 a 3 dias. Ele leva consigo o segredo doloroso, que ele teria que sacrificar o seu filho. 2 dias. Eu fico imaginando, se Abraão tivesse contado lá em casa, que ia sacrificar o filho. Eu estou saindo, mas eu vou sacrificar. Primeiro, se ele conta para a mulher, ele nem ia sair de casa. Ele estava perdido. E se ele fala para o filho ia falar, estou fora. Só que, no meio do caminho, na viagem, o filho percebe, fala, pai, a lenha está aqui, a faca, o fogo, cadê o cordeiro? Cadê o carneiro? E já no momento onde Abraão deixa os seus servos, deixa os seus animais de montar, os jumentos, e vai só com o filho. E perceba aqui, que o que está acontecendo com Isaque, é aquilo que acontece com Jesus. Ele pega a madeira, leva nas costas. Tem gente que acha que Isaque era criança. Isaque tinha aqui cerca de 25 anos. Ele era forte a ponto de carregar a madeira que iria sacrificá-lo. Como Jesus carrega a cruz até o lugar da sua morte. Quando Abraão chega a desvendar ao seu filho, porque ele estava à disposição de Deus para fazer aquilo que Deus havia pedido. Ele disse, filho, é você. Imagine comigo, um pai de 125 anos, falar para um filho de 25, aqui é tudo aproximado, tá? O filho de 25, mais forte, podia dizer, quero ver me pegar. Quero ver me forçar. Mais importante do que a fé de Abraão, porque alguns comentaristas bíblicos vão dizer que Abraão não acreditava que ali ia aparecer um outro sacrifício para que ele pudesse oferecer, como aparece no final. Abraão acreditava tanto em Deus, que ele acreditava que ele ia matar o seu filho, e ele iria ressuscitar, quando em nenhum momento havia ninguém ainda ressuscitado nas Escrituras. Não tem uma história de ressurreição,
Abraão fala: eu vou sacrificar, e se Deus prometeu que o meu filho, será também como eu, pai de muitos, eu vou lá, eu vou sacrificar, e Deus vai ressuscitar o meu filho. Essa era a fé de Abraão. E sabe o que Isaac faz? Isaac fala: tá bom, se é isso que vai acontecer, eu creio. Me amarra, me coloca no altar. E é isso que está acontecendo. Abraão está com tudo preparado. Abraão está com a faca em punho. E quando ele vai sacrificar, a Bíblia diz que um anjo diz: não faça nada, não toque no seu filho, não sacrifique-o, porque até aqui ficou claro para Deus que Abraão estava disposto a obedecer até o fim. Não precisa fazer nada, porque para Deus já estava consumado, porque no coração ele já havia entregue. Agora perceba ali comigo a fé de Abraão. Quando Abraão, no verso de número 10, está saindo, a ponto de matar o seu filho, ele não está pensando só no sacrifício. Olha o verso 5, quando ele deixa os servos, deixa os animais, o que ele diz para os servos? Eu e o meu filho, vamos ali, vamos adorar a Deus, e quem que vai voltar? Voltaremos, os dois. A fé de Abraão é que os dois voltariam, ele não tinha dúvida. Não tinha dúvida. E quando o anjo impede, ele já prepara um animal para ser sacrificado. Abraão, no verso 13, ergue os olhos e vê um carneiro preso com os chifres num arbusto. Vai lá pegar e sacrifica. E o texto diz, no verso 14, fechando: Abraão deu àquele lugar o nome: o Senhor proverá. O Senhor proverá, o Jeová Jirê, porque Deus sempre proporciona o que é necessário dentro das suas promessas. Abraão é alguém que me inspira hoje, porque ele foi um homem que não só disse ter fé, ele teve atitudes, ele deu passos de fé. Hebreus diz que a fé de Abraão era capaz de acreditar que Deus poderia levantar o seu filho depois de morto. E eu queria deixar algumas coisas práticas para o seu coração. Tim Keller diz assim: a menos que estejamos profundamente certos que Deus é um bom Pai, nós nunca seremos capazes de dizer: seja feita a tua vontade. Como têm sido as suas orações? Você tem dito: Deus, seja feita a minha vontade? Se você não vê Deus como um Pai que te ama, que tem promessas, que sabe de tudo que eu e você precisamos, você nunca estará pronto para dizer: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. É Isaac dizendo para o pai: seja feito o que Deus te prometeu. Pode me sacrificar. E, em primeiro lugar, gente que inspira, revela uma fé madura. Abraão é um homem que mostra uma fé madura, que obedece mesmo sem compreender.
mesmo sem entender. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Eis-me aqui, Senhor, eu vou. Abraão, entrega o teu filho. Para que Deus? Ele não pergunta, ele não questiona, ele não duvida, ele não briga com Deus por nada. Ele diz, eis-me aqui. Alguém que vive uma fé madura, não fica brigando com Deus. É disposto a obedecê-lo, é disposto a confiar. Como Deus podia pedir a alguém o seu filho? Talvez você está pensando, por que o filho, Deus? A facada é em mim, eu morreria no lugar dele. Deus está muitas vezes pedindo para mim e para você, aquilo que nós mais amamos, para ver se somos maduros o suficiente para confiar nele. Porque a gente só acha que Deus fala aquilo que é óbvio, aquilo que eu concordo, aquilo que eu compreendo. Deus está querendo falar com você coisas que nem sempre Ele vai te explicar, mas você precisa ter fé para dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. A prova não é com Isaque, a prova é com Abraão, a prova é com o pai, não é com o filho. Em segundo lugar, gente que inspira, tem disposição de oferecer tudo que tem para adorar a Deus, não importa o custo. Lembra lá? Nós vamos ali, vamos adorar e voltaremos. Mal sabiam os servos que no caminho do altar, a adoração seria o filho. Porque gente que inspira, faz de tudo para adorar a Deus. Não economiza esforços. Dá o que tem. Oferece de coração. Faz sem pensar no custo. Isso mostra que eu e você precisamos primeiro ter uma disposição de sermos adoradores. O que eu vou colocar no altar? Isso é detalhe, é obediência, é fé. Eu tenho que desejar adorar a Deus, e Abraão estava aqui com o seu coração disposto a adorar. Olha o que diz em 2 Samuel 24. Davi está dizendo, não oferecerei ao meu Senhor holocausto que não me custe nada. Hoje nós vivemos numa geração que querem entregar para Deus o que não custa. Eu não quero me esforçar, eu não quero me dedicar, eu não quero ser colocado à prova. Não, eu quero que Deus me abençoe. A minha adoração é ver Deus fazendo tudo aquilo que eu quero, que eu preciso. Adoração, meu irmão, é entrega. É entrega de tudo o que Deus está pedindo para você. Porque aquilo que normalmente, aquilo que Deus pede para mim e para você, normalmente toma o lugar da nossa adoração. Tem gente que adora filho, não adora Deus. Tem gente que adora o dinheiro, não adora Deus. Tem gente que adora o cargo, não adora Deus. Tem gente que adora poder, riqueza, não adora Deus. Idolatria não é só quem constrói um altar, uma imagem de barro. É quem coloca outra coisa no lugar de Deus, e Deus vai dizer, me traz isso, porque isso é o que está tomando teu coração, e está te impedindo de me adorar. Então às vezes Deus vai pedir aquilo que mais você, me dá o filho que você mais ama. Deus não vai pedir coisa, está sobrando aí? Está sobrando essa filhinha aí? Dá que está sobrando. Tanto que no Antigo Testamento, holocausto que Deus detestava era animal, que era para ser jogado quase fora. O que Deus está pedindo hoje de você? O que Deus está pedindo para que você seja adorador? Em terceiro lugar, gente que inspira
pessoas com a sua fé. Gente que inspira, influencia pessoas com a sua fé e não oprime com a sua religião. Eu não vejo aqui Abraão dizendo: filho, você está perdido, porque Deus pediu a tua cabeça, eu vou te matar, e eu vou correr atrás de você se precisar, eu vou meter porrada. Gente que inspira, a fé influencia a tal ponto de Isaac sendo moço, o texto fala moço, jovem. Pai, se Deus disse, faz. Eu confio. Eu acredito. Pode fazer. Hoje tem pai que tem que implorar para filho fazer alguma coisa. Acreditar que Deus tem uma promessa. Nós precisamos influenciar. A religião tenta oprimir, fazer com que pessoas se afastem até de Deus. Mas quando a fé influencia, o filho passa a confiar no que o pai recebeu de Deus. É isso mesmo, pai. Se Deus está falando, vamos fazer. Pai, para onde nós vamos? Deus está dirigindo você aqui nessa casa. E por último, gente que inspira, confia na provisão divina até o fim. Se Deus não ressuscitar meu filho, Ele vai fazer o que for preciso, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele disse que vai dar esse filho meu aqui, Isaac, como um filho da promessa, Deus vai dar o seu jeito. Eu vou confiar. Provisão é saber que não vai faltar. Se Deus falou que ia cuidar de você, da tua família, não tenha dúvida. Está chegando o dia de pagar a conta. E agora Deus vai falhar? Quando faltou, meu irmão? Quando faltou o que Ele prometeu, o pão nosso de cada dia? Quando faltou o cuidado de Deus sobre mim e sobre você? Provisão, Jeová Jirê. Creia que até o fim Deus está no controle e Ele proverá. Hebreus 2:3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Porque diante da fé de Abraão, vem para nós uma pergunta hoje. Você tem vivido pela fé, meu irmão? Você tem desejado inspirar pessoas com fé? Você tem sido maduro na sua fé? Você tem acreditado que Deus vai prover tudo que é necessário? Você está disposto a adorar a Deus? Eu quero terminar dizendo para você o porquê que Abraão representa Deus. Porque se Abraão não precisou sacrificar o seu filho, Deus sacrificou o seu único filho no meu e no seu lugar. Isaac não morreu. Abraão foi até o final, porque ele estava disposto a obedecer, mas Abraão revela que Deus tinha uma promessa para mim e para você, e mesmo sem merecermos, Deus entregou o seu único filho, o filho amado, naquela cruz, para dizer para mim e para você, o quanto Ele nos ama. A ponto de dizer, ninguém mais precisa fazer sacrifício, porque Deus entregou o seu próprio Filho no meu e no seu lugar. Você já parou para pensar que Jesus, como Isaac, não vai para o sacrifício forçado? Jesus não pega aquela cruz e diz, que porcaria. Que pai injusto.
olha o que está acontecendo comigo, um monte de gente que não merece. Jesus diz: ninguém toma a minha vida, eu a dou voluntariamente. Ele pega aquela cruz e vai, porque o sacrifício era necessário. O sacrifício era inevitável. De uma vez por todas, Ele morreu para que você e eu vivêssemos as promessas de Deus. E mais uma vez eu pergunto, que está em Hebreus: como escaparemos nós? Você vai negligenciar essa mensagem? Você não vai dar ouvidos a tão grande salvação? Você não vai entender o que a promessa de Deus significa para a tua vida e para a tua família? Tem uma oração desconhecida, e eu quero terminar com ela, que diz assim: eu pedi forças, e Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria, Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi amor, e Deus me deu pessoas com problemas para amar e ajudar. Eu pedi favores, e Deus me deu oportunidades de ser cuidado. Eu não recebi nada que pedi, mas tive tudo o que eu precisava. Não sei qual tem sido a sua oração. Não sei qual tem sido a disposição do teu coração, mas Abraão é gente que inspira, é gente que inspira. E eu quero convidar você a se colocar em pé, no seu lugar, nesse momento. E eu queria orar com você. Você está disposto hoje a entregar a Deus aquilo que é mais importante para você? Você está disposto a viver pela fé? Você está disposto a confiar nas promessas de Deus? Você está disposto a ser um adorador? Você aprende hoje com Abraão a se entregar diante daquilo que Deus te pede. Quanto custa para você? Para Deus custou o seu próprio filho. Lembre disso. Para Deus custou tudo aquilo que Ele tinha. O que é mais difícil para nós? O que é mais complicado? Feche seus olhos agora, diga: Senhor, fala comigo. Alcança o meu coração hoje. Talvez você tenha questionado: Deus, mas e agora? E hoje Deus está dizendo para você: aprenda com Abraão a confiar no Jeová Jireh, aquele que providencia, o Deus que não deixa nada faltar, o meu provedor. Que dúvida que você tem que Deus vai cuidar de você, meu filho? Que dúvida que você tem? Parece que hoje é tão fácil, porque Deus não vai pedir para você o que Abraão já fez. Não vai pedir. Tanto porque Ele preferiu entregar. Por isso a graça de Deus é suficiente hoje, nessa manhã. E se você hoje está disposto a entregar a sua vida pela fé em Cristo Jesus, essa é a oportunidade que Ele está nos dando.
Essa é a oportunidade que Ele está nos dando. Que venha se despertar hoje fé no meu e no seu coração. Fé verdadeira. Porque o plano de Deus é que nenhum dos filhos se percam, mas para isso Ele entregou o seu filho. Foi por você, foi por mim. E se você crê hoje nessa mensagem, nesse evangelho, repita assim comigo, de todo o seu coração: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, eu entrego tudo que eu tenho no teu altar, porque tudo o Senhor entregou por mim. E hoje eu abro meu coração para que o Senhor more na minha vida, faça habitação dentro de mim, e que eu nunca mais seja o mesmo. Que a partir de hoje os meus passos sejam dados pela fé em Cristo Jesus. Espírito Santo de Deus, sela a minha vida hoje, e que eu viva para a honra, para a glória e louvor do teu santo nome. Amém. Alguém fez essa oração pela primeira vez? Nunca tinha feito essa oração? Alguém? Alguém? Amém, 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 amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor é fiel em todas as coisas. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que temos de despertar essa fé e aprender com Abraão, que essas vidas, que essas pessoas que aqui hoje fizeram essa decisão pela primeira vez, que os seus nomes sejam escritos no livro da vida, que elas vivam para a honra e glória de Cristo Jesus. E eu te louvo por esse tempo tão especial, por esse domingo de festa, de celebração, de adoração que temos aqui hoje. E nós nos alegramos na tua presença, em nome de Jesus. Amém.